Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Você, jovem engenheira, engenheiro, jovem agrônomo, acredite numa coisa. Em algum momento da sua carreira, você estará na posição de comando, de liderança, exercendo algum nível de poder. Liderar, comandar, exercer poder em determinadas circunstâncias é da natureza das nossas profissões e é preciso estar preparado para isso. Nesse episódio, nós vamos tratar desta habilidade essencial para o exercício bem-sucedido da engenharia e da agronomia, a liderança. E vamos falar também do desempenho associado a essa habilidade. Seja bem-vindo ao episódio número 8 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Vou começar com a afirmação da engenheira Lígia Facione e do consultor Alberto Costa, no livro Atitude Pro Liderança. Aliás, muita coisa do que vai ser dito aqui nesse vídeo saiu desse livro, vocês já vão ver isso. Bom, eles dizem o seguinte: a liderança é uma função e não um jeito ou estilo de ser. Isso quer dizer que ninguém, por mais capacitado ou vocacionado, é um líder em tempo integral. Existem momentos e circunstâncias que fazem de você um líder natural. E aí, se você estiver preparado, será um líder ótimo, exercerá uma liderança produtiva. Mas se você não estiver preparado, será um mau líder e exercerá uma liderança improdutiva. Por exemplo, quando você está sentado dentro de um avião comercial, o líder natural é o comandante do voo. Ele é quem tem todos os conhecimentos, as habilidades e a autoridade para exercer a liderança e determinar o que fazer e o que não fazer. E todos a bordo seguem a visão deste comandante. No entanto, esse mesmo comandante, quando ele está num outro avião comercial, na condição de passageiro, ele não é mais o líder, ele é um liderado, fazendo tudo o que o piloto da vez estiver orientando ou determinando. Então o que acontece é que você exerce a liderança ocasionalmente. E se você faz isso muito bem, ou se faz isso muitas vezes, acaba sendo reconhecido como líder. Mas isso não quer dizer que você é um líder, quer dizer que você está em posição de liderança. O líder de uma determinada categoria profissional, numa determinada região, por exemplo, ele pode não ser o líder na sua própria família. A família dele pode ser liderada por uma irmã, pela mãe, pelo pai ou por qualquer um dos outros membros. O engenheiro Paulo César Bastos, da Bahia, costuma dizer que o engenheiro é um líder por obrigação profissional. Eu concordo com ele. No entanto, uma pesquisa que eu comecei a fazer em 2002 e que tem o curioso título Por que a gente é assim, ela tinha o objetivo de identificar as características distintivas dos engenheiros. Quais são as coisas que nos fazem ser do jeito que a gente é? E uma das características que eu identifiquei nos engenheiros, naquela pesquisa, é que os engenheiros costumam ser individualistas. Isso se deve a múltiplos fatores, mas os dois principais são o processo de formação e o exercício profissional com responsabilidade objetiva e individualizada. Isso, claro, é conversa para outro projeto, mas o importante dizer aqui é o seguinte: se os engenheiros são individualistas por natureza e são líderes por obrigação profissional, nós temos aí uma contradição e um problema. Significa que a nossa capacidade de liderar, apesar de ser necessária como dever de ofício, não é uma coisa da nossa natureza. Ou seja,
É uma coisa que precisa ser aprendida e incorporada. E em que circunstâncias, normalmente, a função de liderança se apresenta para um engenheiro ou para um agrônomo? É quando, por exemplo, ele ou ela é colocado na condição de gestor de uma equipe para a realização de um trabalho. O que, claro, acontece com muita frequência na nossa rotina de trabalho. É quando a engenheira ou o engenheiro precisa conduzir uma determinada obra ou um serviço. Quando ele ou ela é chefe, gerente, diretor de um escritório técnico, de um órgão público ou de um empreendimento privado. Enfim, como você pode ver, são circunstâncias muito típicas do nosso exercício profissional. Portanto, e repetindo, a demanda por atributos de liderança irá bater à sua porta mais cedo do que você imagina. O que é ser um líder? A Lígia Facione e o Alberto Costa, no livro que já foi citado aqui, apresenta diversas definições de líder a partir de diversos autores. E a gente vai repetir aqui. O Peter Drucker diz o seguinte: a única definição de líder é alguém que possui seguidores. O William Van Dusen Wishart, ele diz que a essência da liderança é a visão. O Lynn Botwell diz que a moral de toda a história é clara. Para ser líder, é necessário saber para onde se vai. O João Maeda fala que o trabalho do líder é levar as pessoas a bordo de sua visão. E o John Lovas e o Thomas Fryer, eles dizem o seguinte: líder é um indivíduo capaz de fazer com que os outros tenham vontade de fazer algo que ele, o líder, está convencido que deve ser feito, a serviço da missão da instituição que ele, o líder, lidera. E a Lígia diz que escolheu essas definições, entre tantas outras, porque elas traduzem com mais exatidão a ideia que todos nós temos do que seja um líder. Alguém com uma visão capaz de compartilhá-la e de inspirar outros a construí-la. E no final desse mesmo capítulo, ela faz um resumo em 10 tópicos do que devemos saber sobre o exercício da liderança. Eu vou repetir aqui os 10 tópicos. 1. O líder não tem fãs, ele tem seguidores. 2. O líder tem uma visão que inspira os outros e sabe como fazer para construir essa visão. 3. Visão não é selfie, é um cenário que beneficia outros. 4. O líder não é a estrela do cenário, ele apenas ajuda a construir esse cenário. 5. O tamanho, abrangência e complexidade da visão é de livre escolha do líder. 6. Os seguidores seguem a visão em primeiro lugar. 7. Ser líder é um papel temporário, não um traço de personalidade ou um talento especial. 8. Em geral, o líder de uma visão é seguidor de várias outras visões. 9. Para construir a visão, não raro, é preciso que os seguidores se alternem na liderança, conforme as dificuldades ou necessidades do caminho. E 10. Não se pode motivar pessoas para construir uma visão, pois a motivação vem de dentro. O que se pode fazer é criar um ambiente favorável onde a pessoa se sinta segura, capaz e confiante para seguir essa visão. A primeira conclusão, então, é de que a capacidade de lidar com a liderança também é importante. Significa saber liderar e saber ser liderado. Ter posicionamentos firmes quando a situação exige decisão e comando, e ter a humildade e a boa vontade quando a situação requer subserviência. Isso definitivamente não é uma coisa simples, mas é absolutamente indispensável.
Agora vamos falar de desempenho e da relação da liderança com o desempenho. Está posto e está claro que a liderança tem a ver com pessoas. E não podemos nos esquecer que o exercício da engenharia e da agronomia quase sempre tem a ver com a realização de tarefas complexas e multidisciplinares. Além disso, na maioria dos casos, essas tarefas complexas e multidisciplinares são também de longa duração. Fica claro, desde o princípio desse raciocínio, que a capacidade de liderança de um profissional está diretamente relacionada com o desempenho das equipes comandadas. Isso significa que todos os atributos de liderança que a gente viu aqui devem ser utilizados pelo profissional com o objetivo de alcançar esses objetivos maiores. Equipes motivadas e confiantes serão, com certeza, muito mais produtivas. É nesse sentido que o exercício da liderança será capaz de transformar o ambiente de trabalho, criando as condições ideais para a produtividade. Porque o líder é o responsável por direcionar o trabalho das equipes para os objetivos que precisam ser alcançados. E para isso, ele precisa ter a capacidade de planejar de forma clara e precisa, organizar o tempo de maneira adequada, determinar os treinamentos que forem necessários, disponibilizar os recursos que forem necessários e promover e manter o engajamento dos membros da equipe. Enfim, numa metáfora esportiva, o líder é o treinador de uma equipe de futebol que está enxergando o que os jogadores não estão vendo e criando as estratégias exequíveis e dando aos jogadores o treinamento e as condições necessárias para que eles, os jogadores, coloquem aquelas estratégias em prática. Não basta apenas saber o que deve ser feito e quando precisa ficar pronto e dar a ordem para que a equipe cumpra. É preciso fazer com que cada membro da equipe assuma aquela missão como sua. E isso geralmente exige empatia e comunicação eficiente. Isso pode ser associado a 5 pontos importantes que devem ser observados pelo líder. 1. Reconheça com sinceridade um trabalho bem feito. Dê feedback positivo para a equipe. Elogie o trabalho do dia a dia. Demonstre que está atento e satisfeito. 2. Mantenha um ambiente de trabalho tranquilo. O desempenho e a produtividade de uma equipe é sempre muito maior quando todos se sentem tranquilos e seguros. Terrorismo e assédio psicológico nunca foi uma boa estratégia de liderança, muito menos ainda neste século XXI. Tente solucionar os problemas sem expor os empregados. Lembre-se que o poder deve ser exercido para incentivar e nunca para amedrontar ou para intimidar. 3. Mantenha uma boa postura. A postura de um líder é notada pelos membros da equipe e muitas vezes serve de exemplo. Então, seja aquilo que você deseja que seja refletido na sua equipe. Não cobre de ninguém da sua equipe nada que você mesmo não esteja disposto a fazer. Tenha um comportamento adequado. Procure não se ausentar excessivamente. Dê explicações aos empregados. 4. Mantenha o foco. Não perca tempo com o que não é efetivo, com o que não contribui de verdade para melhorar a qualidade ou a produtividade. Esteja atento à inovação. As melhores ideias podem vir de onde menos se espera. 5. Mantenha a conexão com a sua equipe. Exerça a empatia. Não minimize o problema de ninguém. Demonstre sinceramente que se importa. Como vimos, a influência da liderança na produtividade é uma realidade.
mas não pode ser confundida com um comportamento muito rígido e nem passivo demais. O equilíbrio é de extrema importância para que não haja um efeito reverso na motivação e na capacidade de produção da equipe. E para finalizar, uma palavrinha sobre comunicação. Sem dúvida nenhuma, uma das habilidades que um líder precisa dominar. É uma das principais ferramentas para o exercício de uma liderança com resultados. Estuda-se comunicação desde Aristóteles, 350 anos antes de Cristo. Várias teorias se sucederam desde aquela época e a mais aceita nos dias de hoje é o que nós conhecemos como modelo de Lasswell. Esse modelo foi desenvolvido pelo sociólogo Harold Lasswell nos anos 1920, bastante tempo, portanto. Você provavelmente já conhece esse modelo de alguma aula lá do ensino fundamental ou do ensino médio. Nesse modelo, importa saber quem diz o que, de que modo, para quem e com que resultado. Quem é o emissor? É quem quer ou precisa comunicar algo. Diz o que é a mensagem. O que o emissor quer que a outra parte entenda. De que modo é o meio? De que forma? Através de qual maneira? Para quem é o receptor, a outra parte, o destinatário da mensagem. Com que resultado é o entendimento manifestado pelo receptor, como a mensagem foi recebida. Ocorre que no processo de transmissão, no meio, estão 4 coisas extremamente relevantes e impactantes para os resultados da comunicação. O código utilizado, o canal de comunicação, o contexto e os ruídos potenciais. O líder sabe que apenas dizer alguma coisa, informar ou enviar uma mensagem não garante que a comunicação seja efetiva. Então é preciso utilizar uma linguagem adequada ao grupo, utilizar um canal de comunicação que alcance a todos no grupo, analisar o contexto para garantir que não haverá nenhum tipo de mal-entendido e, principalmente, prestar atenção aos prováveis ruídos, as coisas que podem desviar a atenção dos receptores ou alterar o resultado da comunicação. Além disso, cabe ao líder criar mecanismos de feedback para garantir que a mensagem foi recebida exatamente como foi enviada. E nunca esquecer que, sem uma boa comunicação, qualquer tipo de liderança fica prejudicada. Mão na massa. Na descrição desse vídeo, nós vamos deixar alguns links para a literatura sobre liderança. Vale a pena conhecer. Além disso, vamos sugerir que a partir de agora você passe a prestar atenção nas oportunidades em que você precisa ser um líder em algum movimento ou em algum grupo. E nas oportunidades em que um líder é outra pessoa e você precisa ser um liderado consciente e produtivo. No próximo episódio, episódio número 9, nós vamos tratar de um conhecimento absolutamente fundamental: finanças pessoais. O que você precisa saber sobre ganhar, gastar e investir dinheiro? Assistir o próximo vídeo já é um grande investimento. Você não pode perder e não perde por esperar. Até lá!